Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa, Isami Chiba. Parte 1, Educação, como vive a família hoje. Capítulo 4, Ser feliz. A busca da felicidade que inclui a liberdade é uma característica exclusiva do ser humano. A felicidade é um bem-estar biopsicossocial, uma satisfação da alma. Felicidade não se dá nem se vende. Para alcançá-la, cada ser humano precisa antes amadurecer. Os pais podem fornecer aos filhos a base para formar a felicidade, seja materialmente, oferecendo-lhe condições básicas de sobrevivência, sendo psicologicamente através da educação. Como são numerosos os níveis de felicidade, destaco a seguir os fundamentais. Felicidade egoísta. A pessoa que desfruta esse tipo de felicidade busca somente atender às próprias necessidades e vontades, sem considerar o sofrimento alheio. Procura um bem-estar primitivo, quase vegetal, pois leva em conta apenas a própria sobrevivência. Suga todos os nutrientes do solo, enquanto se espalha para pegar o máximo de luz, mesmo que com isso abafe a outras plantas. Um exemplo pode ser o chefe da família, que exige para si o melhor lugar da casa, a melhor comida, fuma seu cigarro à mesa, tem sua bebida preferida. Tudo deve ser do seu modo e gosto, independentemente do sufoco dos filhos, da mulher ou de quem quer que seja. Uma criança muito pequena, naturalmente, busca esse tipo de felicidade porque nessa fase de desenvolvimento o egocentrismo é natural. Aos poucos, à medida que vai descobrindo as demais pessoas, ela supera a necessidade de ser o centro do mundo e se interessa mais pelos outros. Aos 8 meses, o bebê costuma estranhar pessoas que não pertencem ao seu cotidiano e pode até chorar diante delas. Muitas vezes essas pessoas insistem em pegá-lo no colo apenas para a própria felicidade, ignorando a angústia da criança. Quando alguém lhe sorri, o bebê sempre sente bem-estar, porque percebe que despertou afeição. Por isso, o sorriso lhe serve de reforço. Logo, se os pais desaprovem alguma atitude sua, não devem sorrir enquanto lhe dizem um não. Entre o não e o sorriso, o que pesa mais é a aprovação do sorriso. Mesmo sem sorriso, a aprovação pode estar no meigo tom de voz, num doce olhar. Uma criança que faz birra porque a mãe se nega a lhe comprar um 20º brinquedo numa manhã de passeio ao shopping é outro exemplo de felicidade egoísta. Sua vontade se transforma na necessidade de possuir o brinquedo, mesmo que para isso precise atropelar a própria mãe. Quando o filho usa droga, também está buscando a felicidade egoísta. Só ele sente o efeito prazeroso da droga, sem se preocupar com os prejuízos que ela provoca, nem com os sentimentos e as opiniões dos pais e das pessoas que o amam. Vale lembrar que logo essa felicidade egoísta se transforma em saciedade e o jovem entra no ciclo instintivo, o animal, do sofrimento, saciedade. Quando os pais sofrem de felicidade egoísta, estão educando os filhos como somos, a também ser egoístas, e no futuro serão atingidos pelo que ensinaram. Imaginemos esses pais senis começando a necessitar de cuidados. Os filhos abrirão mão de sua felicidade egoísta para cuidar deles? É bem provável que os pais terminem num asilo. Pois é. Então vamos lá. O negócio é sério. Hoje eu só peguei leitura puxando a orelha, turma. Ser feliz, né? Eita, negocinho bravo, né? Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Todo mundo. Todo mundo que você conversa. Qual é o seu maior desejo? Ser feliz. Qual é o seu maior desejo? Ter paz e ser feliz, né? E a paz está atrelada à felicidade. A felicidade está atrelada à paz. E qual é a paz? Ah, ninguém me encheu o saco, eu não ter problema com ninguém, eu poder fazer as coisas que eu gosto. Ou seja, todos nós temos esse ponto de egoísmo. A nossa felicidade está atrelada ao egoísmo. Porque geralmente a gente só é feliz quando a gente consegue aquilo que a gente deseja. Se a gente não consegue chegar no nosso objetivo, no nosso desejo, no nosso objetivo, nós nos tornamos pessoas frustradas, amargas às vezes, né, que só sabe reclamar, né? Converso com pessoas, tenho amizade com pessoas, sou assim de vez em quando, e essas pessoas com quem eu converso, muitas vezes eu puxo a orelha, né? Eu falo, olha, para com isso, né? Você não está satisfazendo a sua vontade, aí você não está feliz. E a sua vontade condiz com a vontade de Deus, né? Então, às vezes eu puxo a orelha e falo, pode puxar a minha quantas vezes vocês quiserem, porque a gente precisa disso, um termômetro, alguém que chegue e fale, olha, você está indo longe demais, né? Isso tem que começar lá no berço. Então, a criança, é pequenininho ainda, não entende. Não, entende sim, vai falando não para ele,
vai acostumando ele a entender que ele tem limite, que ele não pode fazer tudo que ele quer. Porque tudo que ele quiser, o reizinho, a rainhazinha aí, a princesinha, você vai fazendo tudo para ele, mas a vida lá fora não é assim. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se render aos mandos e desmandos do patrão, ele vai conviver com pessoas diferentes no serviço que não vão fazer tudo aquilo que ele quer, ele vai ter que conviver com uma moça no futuro, ou um rapaz, vão casar e vão ser diferentes dele, não vão fazer tudo aquilo que ele quer, né? Ele vai ter filho que não vai fazer tudo aquilo que ele quer. Então, a frustração do ser humano é que gera aquela coisa dele ser uma pessoa triste, uma pessoa amarga, né? Então, não é assim que a coisa funciona. Tem coisas que vão acontecer porque a gente luta, porque é do nosso merecimento, chegou a nossa hora e Deus quer. E tem coisas que não. Tem coisas que não é para fazer, tem caminhos que não é para tomar, né? Se eu pego uma Patrícia da vida, que sempre foi muito acelerada, né? E fala para ela, olha, a partir de agora você vai ter uma comorbidade que você vai andar devagar, você vai realizar suas tarefas mais tranquila, não vai ser mais na correria. E aí, se essa Patrícia não tivesse um pouquinho do conhecimento, pouquinho do conhecimento que ela tem, da noite para o dia eu tive que parar com muita coisa, diminuir o ritmo, subir, descer a escada, é difícil, já fica mais complicado, mais perigoso. Atravessar uma rua sem ajuda, sem apoio, nem pensar, é atravessar e cair. Então você pega uma pessoa super ativa e fala para ela, vai devagar, se ela não tiver o mínimo de conhecimento, como graças a Deus eu tive, enlouquece, da noite para o dia enlouquece, e fala, poxa, eu não consigo fazer mais nada. Na verdade você consegue, só que em outro tempo, de outra forma, e vai ter que ter a resignação, a resiliência para passar por isso e a fé, né? Então, os filhos que você está criando, as crianças que você tem numa sala de aula, se você deixar fazer tudo o que quer, chega uma hora que você não aguenta mais. Aí vem a indisciplina, vem as manhas, vem a questão até mesmo da violência dessas criaturas. O filho que não aprende a olhar para o pai e a mãe desde pequeno do que pode e que não pode, é aquele filho que vai largar o pai no asilo, sim. Sem pensar. Ele vai abandonar o pai, a mãe, porque ele só está olhando para o próprio umbigo. Ele só enxerga ele. Só ele que quer ser feliz. E ele culpa o pai e a mãe por não ter sido feliz. Ele culpa. Ele procura os culpados. Ele não enxerga que é ele que fez a situação se tornar insustentável. Ele não enxerga que ele não desenvolveu o lado humano. Ele só desenvolveu o lado material. Eu não posso sair, eu não posso estar com amigos, eu não posso comprar um carro, eu não posso viajar, a minha mãe não deixa, isso aqui eu pedi, não aceita, né? Eu quero ouvir música, eu quero... Pô, se você vê o tanto de gente, de adolescente, que vão pegando bronca dos pais ao ponto de xingar os pais, não é brincadeira. Por quê? Por que tem esse enfrentamento? Porque não aprendeu desde pequeno que todo mundo tem direito à mesa. Não existe só um. É todo mundo. É dividir, né? O pai que dá o exemplo que é só ele que é importante na casa, ele tá querendo o quê com o filho? Eu vivia falando pro meu filho, falava pra ele, olha, eu vi meu pai e minha mãe dormir no quarto da frente a vida toda. O quarto da frente geralmente é mais arejado, né? Vem o sol na janela, você sente a brisa. O quarto do fundo geralmente é mais fechado, né? E as pessoas ficam doidas para chegar ao momento de dormir no quarto da frente. Mas tem um momento para isso. Então eu esperei crescer, casar, ter a minha casa para ter o meu quarto da frente, para chegar a minha vez. Então eu sempre falei, você vai ter o seu quarto da frente, mas no seu momento. Por enquanto o teu quarto é lá atrás, como o meu um dia foi, né? Então, na educação de um ser, a gente tem que colocar cada qual no seu devido lugar. Eu falei no outro vídeo, a gente pode ser amigo e deve ser amigo do filho, do aluno, mas sabendo que cada qual está no seu devido lugar. Professor,
aluno, pai, mãe, filho, né? Esse negócio de, eu vou andar lado a lado, não. Pelo espiritismo, que é de onde eu venho, os espíritos que estão reencarnando, as crianças que estão reencarnando, lógico, eles estão bem adiantados. Está tendo uma evolução do lado espiritual. Mas isso não significa que eu vou pegar um espírito que veio para eu ser a mãe dele e falar, olha, faz de mim o que você quiser. Não, não posso. A ordem natural é que eu cheguei primeiro. A hierarquia é essa, a mãe chegou primeiro, o pai chegou primeiro, então eu tenho que respeitar, mas o pai e a mãe têm que dar exemplo. Se não der exemplo, se não souber tratar, vai ter um reizinho dentro de casa, que pode tudo, que faz tudo. Você sai com a criança na rua, a criança grita no meio dos outros, a criança, se você não der atenção para ela, você está conversando com um adulto, a criança está do lado. Eu lembro que minha mãe fazia assim, quando eu estiver conversando, você não entra no meio da conversa. Se você quiser falar alguma coisa, você pede licença. Se eu der licença, você fala. Se eu não der licença, você fica quieto. Porque eu estou no meio de adulto, né? Eu não estou saindo para você se divertir. Estou saindo para conversar com adulto. Você vai junto comigo, você não tem com quem ficar. Então, você fica quieto. Você se comporta. Aí, quando a gente chegava no meio dos adultos, se eu tentasse abrir a boca lá e fosse alguma coisa inútil, minha mãe já olhava para mim e falava, em casa a gente conversa. E a conversa, às vezes, você sabe como é que é. A educação do não lá atrás... Não tinha muita conversa, não. Tá certo isso? É o excesso, lógico que estava errado. Mas eu tinha aquele respeito. Eu falava, não, minha mãe falou que eu não posso conversar no meio dos adultos, então eu fico quieta aqui, ué. Eu ficava brincando com meus brinquedinhos que eu levava junto, que ela me dava uns brinquedinhos, né? E eles ficavam entre eles lá. Se eu quisesse ir no banheiro, se eu quisesse fazer alguma coisa, é aquela história. Levantava a mão, minha mãe fala, o que você quer? Aí eu respondia, se era assim, se era não, é não, e acabou. Aí eu saía com meu filho pequenininho pra rua e eu já combinava com ele em casa. Eu falava, olha, tudo que você quiser, você vai me pedir quando chegar em casa, não é lá na hora. Você vai ver, você quer morango, você quer laranja, você quer bola, sei lá, o que você quiser. Quando chegar em casa, você vai falar, mãe, da próxima vez que a gente sair, dá pra você comprar uma bola pra mim, que eu vi em tal lugar, mas ali naquele momento não adianta você me pedir, que eu não vou comprar, né? Porque se eu fizesse isso, toda vez que a gente sair, eu quero, mãe, e eu desse para ele ali, na hora que eu falasse para ele, não, eu tava perdido. Então, essa felicidade que todo mundo busca, se a gente não souber educar lá, a princípio, enquanto criança, é um egoísta tremendo que nós vamos ter na mão, né? Essa felicidade egoísta vai permanecer pro resto da vida nessa criança. E ele vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa, ele vai ser péssimo filho. É porque o egoísta, ele só olha para ele. A alegria dele, a felicidade está voltada só para ele. E a hora que ele recebe um não, ele fica infeliz. A hora que ele recebe um não da vida, não precisa ser só do pai, da mãe, do professor. Ele quer se jogar, ele quer se matar. Ele se joga numa cama e fica lá, remoendo a tristeza da vida dele. Ele não enxerga a graça da vida. E a graça da vida está justamente no sim e no não. Na hora que a gente pode e na hora que a gente não pode. Né? Quando a gente não pode, tem que ver o porquê que não pode. E aí superar aquela situação de uma outra forma. A vida tá fazendo você buscar outras situações, outras portas. Né? Tem até um ditado popular que fala, né? Se a vida fechou a porta para você, abriu uma janela. Se fechou a janela, abriu a porta. Se fechou uma porta e abriu duas portas do teu lado, olha, tem outras saídas, tem outras coisas para fazer. Né? Então, o egoísta não vê isso. Ele só vê aquilo que ele foca naquilo que ele quer e é só aquilo que pode trazer felicidade para ele. Né? Tem uma história de uma anta, é uma anta mesmo, né? Uma figura de uma antinha lá num livro infantil, que ela olha a flor do lado de lá, né? Atrás dela tá cheio daquela flor do lado de lá do rio. Tem do outro lado do rio tem uma flor e ela quer aquela flor, mas atrás dela tá cheio da mesma flor e ela não vê. O egoísta é assim. Ele foca numa coisa, é só aquilo ali. Ele não tem olho para mais nada. Isso impede até o progresso moral, espiritual, emocional de um ser humano. Então, a felicidade egoísta, ela traz transtornos. E isso daí cabe muito da educação que você está dando para o seu filho, para o seu aluno. Aí o pai e a mãe têm responsabilidade, sim. Mais para frente, por mais que você tenha ensinado, que você tenha exemplificado, o serzinho é daquele jeito, aí é uma escolha dele. Eu estava vendo ontem uma palestra, um vídeo rapidinho que passou no Facebook lá, e o
o palestrante falando assim, os nossos filhos, eles são responsabilidade nossa eterna, para sempre, né? Mas muitas das coisas que você ensinou, você passou pela vida daquele ser humano. Eles são seus filhos de carne, né? De corpo, do seu DNA. Mas aos olhos de Deus, eles são filhos de Deus. Então vai chegar um momento que eles vão crescer, não questão de falar, 21 anos, não. Crescer, amadureceu, que ele se tornou um adulto, aí já é ele. Aí já não é mais com você. Mas tem coisas que você colocou nele. Então o pai e a mãe é para sempre nesse sentido. Tem coisas que você incutiu no teu filho que vai ser para sempre. Mas tem coisas que depois que ele amadurece, que ele está num estado adulto, que aí já é escolha dele. Se ele se tornou um egoísta por uma má educação, cabe a ele lá na frente decidir se ele vai continuar sendo egoísta ou não. Tem isso. Ele pode decidir. Ele pode querer continuar naquilo ou não. Aí fala, pô, tô fazendo, mas tô sofrendo. Ele vai entender que aquele não é o caminho, mas se ele insiste naquele caminho, aí já é o problema dele, já não é o pai e a mãe. A sementinha do pai e a mãe tá ali. Mas ele pode querer ou não que germine. O ser humano tem o livre-arbítrio, né? Mas não porque a gente tem essa consciência de que tem o livre-arbítrio, que tem a parte do amadurecimento do ser humano, que a gente vai se eximir e falar assim, não, eu fiz o meu melhor, agora é com ele. Não é bem assim, né? Temos a nossa parte de glória ou não na educação de um filho, de um aluno. Isso a gente tem. Então, o livro faz a gente pensar que tipo de educação que eu estou dando para o meu filho, que tipo de educação eu estou dando para o meu aluno. Eu vou me responsabilizar por isso no futuro. Hoje é só uma criança que se esperneia no meio de adultos, mas amanhã ou depois é um adulto que se esperneia no meio de adultos. E como é que vai ser a vida desse cara? Ele vai se dar bem com outras pessoas? Ele vai conseguir um casamento dessa forma? Que pai essa criatura vai ser? A gente tem que pensar sempre lá na frente. Tudo aquilo que a gente faz reflete lá na frente. A educação, né, que busca essa felicidade egoísta, ela é falida. Certeza que a gente está falindo um ser humano aí. A gente tem que buscar retomar o caminho. Os pais que estão fazendo esse tipo de norte na vida das crianças podem retomar o caminho que está errado. Está bem errado, né? Então vamos lá, vamos refletir, vamos mudar a nossa rota aí, se ainda existe a possibilidade, através do conhecimento, através do estudo. Ninguém nasceu sabendo. Não precisa se culpar. Se está fazendo errado, é só retomar o caminho. Tá certo? Fiquem com Deus aí, até segunda-feira.